Olá, estamos de volta para a nossa quarta aula. Hoje faremos dois programas e esses nos darão uma noção melhor sobre entrada, processamento e saída de informações. Nesses programas, a gente irá utilizar variáveis, a gente irá processar o valor que está nessas variáveis e irá retornar para o usuário um valor significativo. Vamos lá? Primeiro passo, algoritmo. E agora precisamos fazer o primeiro passo significativo do nosso algoritmo, ou seja, nós vamos declarar as variáveis. Nesse caso, a gente precisa declarar uma variável que possua um outro tipo, diferente do que a gente já trabalhou. Na última aula, trabalhamos com o tipo literal. Você lembra qual é esse tipo? Bom, o tipo literal, caso você não se lembre, ele trabalha especificamente com texto, com palavra, com frase. Hoje, trabalharemos com números e faremos operações com eles. Declare idade, e essa será do tipo numérico. No Portugal Online, a gente tem tipos e esses tipos são um pouco mais genéricos, ou seja, o tipo numérico ele já irá englobar os tipos inteiros e os tipos reais. Dessa forma, a gente consegue trabalhar tanto com números com casas decimais, quanto com números sem casas decimais. Então vamos para o trabalho. Primeira parte a gente já fez, que foi declarar a variável idade, e a gente precisa saber a idade do usuário. Para isso a gente irá perguntá-lo. Escreva qual a sua idade atual e na próxima linha nós vamos pegar esse valor. Até aí, nós sabemos muito bem o que fizemos até então. A gente declarou uma variável chamada idade, que irá ter um tipo numérico, ou seja, a gente trabalhará com número. Perguntamos ao usuário qual era a idade dele e lemos essa variável, ou seja, guardamos esse valor dentro da variável idade. Ótimo! Agora a gente precisa adicionar 30 ao valor que ele digitar. Como faremos isso? Vamos dizer a variável que queremos fazer a operação e ela receberá, ou seja, operador de atribuição, e a gente precisa dizer que será a idade que ele digitou mais 30, ou seja, a idade recebe idade mais 30. Dessa forma, a gente diz para o programa que a gente quer o valor que já está contido em idade e quer somar 30 ao valor, ok? Para isso, vamos escrever agora. Escreva. Dizemos que queremos passar mais informação com a vírgula e o valor contido em idade agora. Para vocês verificarem como alteramos o valor dessa variável, antes mesmo dessa somatória, a gente vai colocar outra informação para o usuário. Escreva sua idade atual e idade. Note que a gente está lidando com a mesma variável, ou seja, a gente está mostrando essa variável antes de ser alterada e depois de ser alterada. Vamos ver o funcionamento? Execute e veja a idade sendo alterada. A sua idade atual é 58 e a sua idade em 30 anos será 88. A gente esqueceu de dar um espaço, por isso que ficou colado aqui. Para resolver isso, basta vir no texto e dar um espaço. Agora podemos executar novamente. Sua idade atual é 45 e a sua idade em 30 anos será 75. Realmente, 45 mais 30 dá 75. Uau! Caso a gente queira adicionar mais informações, a gente pode novamente passar vírgula e passar mais texto. Dessa forma, a gente pode colocar vírgula, espaço, anos, e a mesma coisa na parte de baixo, vírgula, anos. Fica um pouco mais bonito para o usuário, então se a gente disser que tem 21 anos, sua idade atual é de 21 anos e a sua idade em 30 anos será 51 anos. Perfeito? Esse foi o nosso primeiro programa. Ok, vamos então para a segunda parte dessa nossa aula. Na segunda parte da nossa aula, vamos escrever um programa que leia um total de 4 notas e indique a média do estudante. Ou seja, dessa vez a gente não vai ler apenas um valor, mas 4 e indicar a média. Então vamos precisar de 5 variáveis, tá bom? Vamos apagar o que escrevemos e vamos iniciar mais uma vez.
declare. E para fazer a declaração de mais de uma variável, basta a gente escrever a variável que a gente quer, suceder com a vírgula, espaço e a próxima variável. Portanto, prova 1, prova 2, prova 3, prova 4 e média. Essas serão nossas variáveis. Qual será o tipo delas? Se você respondeu numérico, você está completamente correto. Numérico. Beleza. Feito isso, vamos agora fazer a pergunta. Escreva. Digite as notas. Feito isso, precisaremos ler as 4 informações. Portanto, leia. E da mesma forma que declaramos mais de uma variável, nós vamos ler mais de uma variável. Exatamente da mesma forma. Prova 1, prova 2. Até prova 4. Agora a gente precisa fazer o processamento do programa. E qual que é o processamento? A média dessas 4 notas. Para fazer uma média aritmética, precisaremos da nossa variável média, dizer que média receberá, operador de atribuição, média receberá prova 1 mais prova 2 mais prova 3 mais prova 4 dividido por 4. Apenas fazer isso não estará correto. Você sabe dizer o porquê? Em matemática, os operadores eles têm uma certa ordem de preferência. Caso a gente faça assim, a gente vai somar o valor da prova 1 com o da prova 2 com o da prova 3 e a prova 4 irá ser dividido por 4. Dessa forma, o resultado estará errado. Então, precisamos colocar parênteses e, ao fazer isso, estamos dizendo para o nosso programa que queremos priorizar essa conta. Então, as 4 provas serão somadas primeiro para, então, esse valor ser dividido por 4. Perfeito? Agora, vamos dizer para o nosso usuário qual que é a média dele. Execute o programa, digite as notas e a média desse usuário foi 6,5. Perfeito? Então, nos vemos na próxima aula. Foi um prazer. Até lá!